Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais este programa Basta Crer. Este programa está aqui e é da responsabilidade e da autoria do apóstolo Jorge Tadeu. Está aqui para gerar fé no seu coração. Durante este tempo que você está ligado a ouvir, o grande objetivo é que em tempos, se calhar, tão difíceis que se vivem nestes dias e nestes momentos, você possa gerar fé no seu coração através da palavra de Deus. E para isso nós estamos aqui também para, desde já, dizer-lhe que você pode ligar para os números de contacto que estão agora a passar em rodapé, o WhatsApp, o SOS, fazer o seu pedido de oração, porque no final deste programa o apóstolo Jorge Tadeu vai orar por todos esses pedidos de oração. Também pode enviar as suas fotografias, os seus testemunhos, compartilhar connosco um pouco daquilo que se passa ao seu redor, à sua volta, na sua localidade, um pouco daquilo que você próprio também pode fazer. Utilize estes números e participe connosco neste programa. Ao meu lado tenho, estou muito bem acompanhado, tenho a minha esposa. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite e boa noite a si também que está aí desse lado. Esperamos que tenha uma boa noite, que chame também os seus familiares para bem junto aí de si, para ficar a acompanhar este programa, conforme o pastor Ricardo acabou de dizer, o meu esposo. Nós vamos ter também a presença do apóstolo, da bispa, que vão trazer a palavra de Deus que tem poder para transformar a sua e a nossa vida. Sim, é verdade. E é muito importante que você possa gerar fé no seu coração. Como eu disse há pouco, nós através, e o apóstolo, através de estudos da palavra de Deus, muitos deles até baseados nos seus livros, ele está a trazer uma palavra que está a ajudar muitas pessoas. Fruto disso são muitos testemunhos que nós temos recebido diariamente de pessoas que se chegaram a Deus, que ouviram a palavra de Deus, tiveram um encontro com a palavra e com isso viram as suas vidas transformadas. Portanto, não perca essa oportunidade. Acima de tudo, aquilo que você precisa na sua vida, e como qualquer outra pessoa, é de Jesus, é de Deus na sua vida, orientar a sua vida. Então, faça isso mesmo, participe connosco. E nós sempre temos também este momento onde partilhamos estas fotografias que nos foram enviando e vamos ver agora algumas fotos e vamos também comentando, não é? Com certeza. Ora, vamos passar as imagens e nós vamos acompanhando. Ora, então aqui, boa noite. Bem, esta já deve ser de ontem. Aos bispos, Marcelino Pontal Brasil, estamos conectados ao Basta Crer. Abraço a todos. Um abraço também para Pontal, sempre muito ativos aqui com a partilha de fotografias. O abraço agora vai para Santarém, para a Sónia Luís, que enviou uma foto. Podemos dizer que são bem bonitas. São. Uma Basta foto saber se são boas, de não é? umas uvas Mas com o aspecto... quase que dava vontade de dar ali uma... Pode ser que no longo do programa estas uvas se tornem mais visíveis, porque são muito saudáveis. Pois, são muito saudáveis. E agora lá em casa estão a pensar porquê. Pode ser que mais daqui a pouco possamos mostrar mais desta fotografia, não é? Pode ser, vamos pensar nisso. E, olha, comida, temos também aqui uma sugestão, uma mesa bem posta. Boa noite, Bispo Leo e Bispo Adriana. A mesa está posta, são servidos de Oliveira do Hospital, da família Mendes. Um abraço para a Oliveira do Hospital, um abraço também para a família Mendes, para todos esses que estão lá e sim, de facto, tem uma mesa muito apelativa, não é? Exatamente. E para passar ao prato seguinte, como quem diz à foto ao seguinte, esta vem enquanto oramos e lutamos por Cuba para Cristo, olha, a partir da igreja da Via Online. Enviam-nos também aqui este prato apetitoso para o programa. Basta Crer, Adelaide, sempre presente. Ora, de Cuba. De Cuba. Já viste, muito interessante. Deve ser um prato típico. Pois, isso já não sei se é típico ou não, mas veio de Cuba. Portanto, e está bastante cheio, o prato está bastante cheio. Come-se bem de lá. Agora, de seguida, temos o quê? O Nuno Menezes. Bem, devem pensar que estamos com muita fome. Por acaso até jantámos muito bem. Só comida. Mas pronto, para quem está lá em casa também fica com algumas ideias do que poderá fazer durante a semana. Para quem quiser organizar a emenda semanal. Tem que começar a enviar a fotografia com a receita. Assim, uma boa ideia. Dá uma forma de nós experimentarmos a ver se é bom. Nuno Menezes, da Igreja de Almada. Um abraço para a Almada e para o Nuno também. Obrigado por partilhar esta fotografia connosco. E de Queluz, vamos já ver quem é que vem de Queluz. É a Cristina. A Cristina já vem aí também desejar uma boa noite à família Maná, enviar beijinhos. E ela diz, somos mais que vencedores. Aí está. Com uma com t-shirt um sorriso, ali. Exatamente, e com
a t-shirt mesmo alusiva a isso mesmo. Somos mais do que vencedores. Na verdade, ela já sabe, já conhece esse princípio, aquilo que muitas pessoas, se calhar, estão a ouvir hoje, possivelmente pela primeira vez, que somos mais do que vencedores. E, exato, isso poderá também, quem está lá em casa, ficar até ao final do programa para perceber porque é que realmente nós somos mais que vencedores. É isso. E agora uma atividade ao ar livre. Exatamente. Aqui temos a reunião de jovens no exterior da Igreja do Porto. Quem Envia enviou? aqui a Beatriz. A Beatriz enviou mais algumas Olha, imagens. mais uma foto também da Igreja do Porto, deste convívio ao ar livre, a uma reunião mesmo. E temos mais uma imagem. Muito interessante, porque em momentos onde muitas vezes é necessário haver este distanciamento social, até uma forma de mais pessoas, não é, poderem ouvir a palavra. Eles estão ali, não se envergonham de falar de Jesus, não se envergonham de cantar louvores a Deus na rua, e assim é que é, não é? Fica aqui também uma sugestão para os diretores de jovens e, quem sabe, as igrejas em geral podem ter também, usufruir do bom tempo, que ainda temos bom tempo, estamos em setembro quase no final, mas ainda temos bom tempo. E já não vamos mostrar mais fotografias? Não, para já não. Então, mostramos mais daqui a pouco, mas você que está aí desse lado poderá continuar a enviar as suas fotografias, que nós gostamos de partilhar e comentá-las. E agora vamos ter aqui um testemunho. E queres ler, Raquel, este testemunho? É um testemunho muito interessante, porque, de facto, nós vemos a importância de pregarmos e darmos a palavra de Deus às pessoas que não conhecem, ou que se calhar até já ouviram, mas nunca passaram por um momento difícil. Mas quando passam por esse momento, abrem o coração para Deus. Exatamente. Então, é para ler? Lê. Então vou ler. Diz o seguinte: uma diaconisa da igreja de Alvalade foi surpreendida com uma notícia que a sua irmã tinha que ser operada, pois tinha sido detectado cancro e teria que ser removido. A nossa irmã contactou de imediato com a sua irmã e deu-lhe o plano da salvação. Interessante, ela deu-lhe o plano de salvação, não lhe falou de cura. Inicialmente não, porque ela percebeu que a primeira coisa que ela precisava era de Jesus. Era de Jesus. Exato. E convidou-a a fazer a oração de salvação. E depois de novos exames, quando foi mostrar aos médicos, para espanto de todos, ela estava completamente curada. Espetacular. É mesmo, porque nem foi necessário fazer mais nada. Aquilo que era um diagnóstico super mau, que estava ali mesmo para trazer um problema gigante, de repente, sem explicação médica, nós sabemos qual é a explicação, certamente Jesus no coração desta nossa irmã agora em Cristo, e através de uma serva de Deus, Deus se utiliza de cada um de nós para exatamente ajudar as pessoas. Então você também pode ter essa ajuda e pode também solicitar essa ajuda, mesmo através deste programa, fazendo o seu pedido de oração. Eu reforço isso, os contactos estão sempre a passar em rodapé, mas também através do site deste programa, www.bastacrer.com, tem lá um ícone que fala acerca de consulta pastoral. Consulta pastoral são pastores e bispos que, através da palavra de Deus, vão ajudá-lo nas situações mais difíceis que você possa passar, vão ajudá-lo a você superar essas circunstâncias através do conselho bíblico, daquilo que Deus diz. E quando nós fazemos o que Deus diz, então aí está a solução. Por isso, até temos um spot, não é, Raquel? Temos um spot de consulta pastoral e vamos ver este spot de consulta pastoral. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Diga lá, ficou curioso ou não ficou? Ficou curioso, pois consulta pastoral é mais daqui a pouco. Não, mas grupos familiares também são muito importantes. Já vamos ver esse spot de consulta pastoral, que eu
reforce e diga-lhe que é muito importante você ser acompanhado muitas vezes numa circunstância adversa. Mas grupo familiar também é muito importante, porque em que é que se baseia o grupo familiar? O grupo familiar é uma reunião que nós temos na casa dos irmãos, que cedem a sua casa à meio da semana, hoje em dia não só através desta forma presencial, mas também através do WhatsApp, através de novas formas, da nova tecnologia, para conseguirmos chegar até onde você está e acompanhá-lo também através da Palavra de Deus. E normalmente, à terça, quarta-feira, nós temos estas reuniões mais familiares, onde a pessoa até pode colocar questões, dúvidas aos seus líderes, à pessoa que está a falar a Palavra de Deus. E isso vai ajudá-lo também a você crescer na palavra, vai dar rudimentos da doutrina de Cristo e vai ajudá-lo a você vencer neste mundo, em todas as circunstâncias e naquilo que você precisa. Não é, Raquel? Exatamente. O grupo familiar é um projeto muito importante na vida de todo aquele que deseja aprender mais da palavra de Deus. O nosso apóstolo costuma dar essa comparação, é como a raiz numa árvore. As raízes realmente não se vêem, mas elas têm um papel fundamental na vida dessa planta, dessa árvore. E na nossa vida, na vida de um crente também, o facto de nós irmos a um grupo familiar, nós estamos a enraizarmos a nossa vida na palavra de Deus. E conforme a raiz, ela tem dois papéis muito importantes: alimentar aquela árvore para que ela possa crescer e desenvolver e dar bons frutos, e também para que ela fique firme e não caia. É verdade. Então, o grupo familiar é muito importante para si também, para crescer e para ter bons frutos na sua vida, porque certamente a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar as nossas vidas. E para aqueles que são os irmãos mais velhos, aqueles que já ajudam dando até um grupo familiar, uma das coisas também importantes e que ensinamos, e por isso nós, mesmo reuniões, grupos familiares, nós sempre usamos uma arma, que é a arma do louvor. Porque o louvor atrai a presença de Deus e o louvor também funciona como uma arma. E quando nós estamos a ajudar os outros, nós estamos a ser aquilo que a Bíblia fala e chama de uma geração eleita. E esses somos nós. Somos uma geração eleita. Então vamos ouvir esta música que fala disso mesmo, porque o Tim Curiaco já estava ali, assim, preparadíssimo e focadíssimo nesta música. Vamos então ouvir. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Essa ansiedade de libertação e de viver em paz. O amor de Deus pelo homem fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nessa corrida contra o tempo, vais acabar na confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar. E será que você está preparado? Então é para isso mesmo que este programa está aqui, para gerar fé no seu coração, fé na palavra, para que você possa chegar a Deus. Tenha esse encontro que vai transformar a sua vida. Um encontro com Deus sempre transforma a vida de qualquer pessoa. E nós falávamos de grupos familiares e para além de você poder fazer parte, pode também, se vê que não tem uma igreja perto de si ou até está longe de um grupo familiar, por que não você próprio dizer assim, então eu quero um grupo familiar em minha casa, não é, Raquel? Exatamente, pode usar os números que nós temos disponíveis aqui a rodar, passar em rodapé e falar com a equipe que estará também, ficará com os dados para nós podermos disponibilizar um líder, alguém que vai acompanhá-lo, que vai ensinar a palavra de Deus, que lhe vai ensinar os rudimentos, as bases da palavra de Deus, para que você possa aprender mais e vencer. E no grupo familiar é muito importante, realmente, a meio da semana, mesmo para aquele crente que já vai à igreja, a meio da semana ele ter comunhão com a palavra de Deus. Está lá o líder para orar com ele, para o ajudar, para estar atento também às suas necessidades, e isso é tudo o propósito do grupo familiar, também criar laços de amizade, laços saudáveis, amizades saudáveis, e isso tudo e muito mais poderá encontrar num grupo familiar. E essa também é a nossa exortação, dê a sua casa para Jesus Cristo, dê a sua casa para um grupo familiar. É isso, é muito importante você poder ter a presença de Deus em sua casa e, através de um grupo familiar, fica muito, muito mais fácil. Agora vamos ver mais algumas fotos que nos têm chegado também. Essa partilha através destes números que vocês têm feito de tantas fotografias. Vamos ver mais algumas fotos e começamos aqui, olha, pela pesca de hoje. Foi cá a está, Navalheiras. Família Andrade. Olha que bela pesca, hein? Isso, só, no teu diz onde é? Não, Diz que só que é diz, Família Andrade. Pronto, E Família Andrade, e que um tiveram abraço uma boa para eles. pescaria. Deve ser um bom petisco também. E também deve ser um bom pescador. Sim. Ou então teve sorte. Temos também de Pontal, e de Pontal vem um docinho, vem abraços para o apóstolo e para a bispa, e um bolo de coco com um cafezinho, vai sempre bem, da Maria Marchiorato. Marchiorato, é isso mesmo, Maria Marchiorato, muito obrigado. O bolo tem um ótimo aspecto, ficamos a aguardar que ele chegue então aqui, Isso. presencial. Esta próxima foto. A Nadine de Angola. A Nadine, Olha, com muito certeza bem. a sua família, Sua uma família família, bem sim. bonita, aqui a assistir ao programa Basta Querer, a gerar fé no coração, e aproveitam, vão partilhando também imagens. E o Vítor Rangel de Pontal. Pontal tem estado, ora aí está ele. Isso. Parece até estar na igreja. Sim. Dá essa sensação. É muito interessante, Pontal está muito ligado aqui ao programa Basta Querer e temos visto também muitas das coisas que eles têm feito lá através até da ação social, ajudar os mais necessitados. Então isso é uma igreja ativa, e muitos parabéns para Pontal, para todos os vossos jovens, para toda a igreja, porque de facto estão a mostrar o que é o Evangelho de Jesus, não é? E temos mais imagens, voltamos para Portugal, para Vila Nova de Mil Fontes. A Susana Issão enviam beijinhos, diz boa noite, apóstolo e bispa Cristal, e a todos os bispos. E vem de Vila Nova Mil Fontes, estava um dia lindíssimo, céu. Uma vista muito bonita, não é? Muito bem. E temos mais fotos. Passamos à próxima. Osvaldo Chico de Londres, também aí numa fotografia na igreja, de certeza prontos para um encontro com Deus, ou quem sabe um lutar até vencer, não sabemos quando a foto foi tirada, mas aí está a igreja também de Londres, no caso o Osvaldo Chico, a nos enviar esta foto. Um abraço também para Londres, para toda a Inglaterra, sempre aí firmes com Jesus. Voltamos a Portugal e agora sim... Nós aqui nas fotografias andamos por todo o lado, não é? É verdade, viajamos muito rápido. É, muito rápido mesmo. Mas é muito bom ter também todo este feedback de todo o mundo, porque realmente o Ministério Maná está espalhado por todo o mundo e é bom ver que continuam nesta missão de fazer novos servos. E aqui temos uma fotografia, isto são os diplomas, temos aqui, vamos ver se conseguimos ver que diplomas. Penso que é do curso básico. Se não for do curso básico, deve ser do complementar. Então diz, boa noite, daqui da Igreja de Leiria, ela está a crescer para a honra e glória de Deus. Cumprimentos ao nosso apóstolo, Jorge Tadeu, e a sua família, e a todos do programa Basta Querer. Um bem-aja a todos.
E ainda podemos dar um saltinho à Espanha. Ah, é? Sim, Ainda temos para Espanha. terminar. Olha aí. Pronto, temos aqui uma... Carla Coelho está em Em Espanha. Espanha. E estava cá em baixo. Tirou de baixo para cima a De foto. baixo para cima. Pronto, aí está, uma bela imagem também. Muito obrigado pelas vossas fotos, por essa partilha também. É muito interessante nós podermos ver que estamos todos ligados. Vocês também estão a assistir a encher o coração com a palavra de Deus. De seguida temos mais um testemunho Temos que mais. vamos agora também dar. Também é um testemunho muito interessante. Veio da igreja de Alvalade e fala assim: uma irmã pediu oração na igreja, pois tinha tido o conhecimento que a sua filha tinha estado em contacto com uma família que estava contagiada com Covid-19. De imediato começou a orar regularmente e logo recebeu o teste e a sua filha, assim como o seu namorado, não ficaram contagiados. Mas a irmã se determinou em orar por esta família e, inexplicavelmente, todos ficaram curados. Os avós, o casal e o bebê, todos ficaram curados pelo poder de Deus. E ela diz aqui pelo poder de Deus, nós até sabemos porque o bebê estava em risco, não é? Exatamente. Estava a passar por uma situação muito difícil, mas ela não só pediu oração pela família dela, como, de seguida, ela também se determinou a lutar pelos outros. É muito interessante, nós tivemos o conhecimento e pessoalmente falei, porque esta irmã foi um sábado, ela foi pedir oração, estava muito aflita, porque a sua filha, conforme acabaste de ler, tinha estado em contacto com uma família, tinha estado com o bebê ao colo e eles não sabiam que estavam infectados. Esta irmã estava um pouco preocupada, mas porque é uma pessoa que vai à igreja regularmente, ela sabia que a sua filha não estava a ir regularmente à igreja. Estava um pouco afastada, tanto que ela foi à interação e a filha ficou no carro. Mas uma coisa que também é muito interessante quer dizer, na verdade é a palavra de Deus em funcionamento. E que nós temos visto muito, são várias pessoas, irmãos da igreja, que têm tido contacto com pessoas que estão infectadas, familiares, diretos, às vezes pais, outras vezes até filhos, mas que esses pais ou filhos não são da igreja, não frequentam a igreja, não andam com Deus, pelo menos por enquanto. E, na verdade, o que acontece é que os irmãos da igreja não ficam infectados. Sim, temos tido várias situações dessas. Mesmo pessoas que são servos, são diáconos, claro que naquele momento muitos deles tiveram que fazer os exames e ficar de quarentena. E dá sempre negativo. E tem dado sempre negativo. Como estávamos aqui, neste caso, esta família ficou completamente curada e foi muito interessante, porque a filha estava com muito medo, mas depois de fazer os exames deu negativo, do namorado também, e gradualmente esta nossa irmã, ela foi orando e caso a caso, primeiro começou pelos avós, ficaram bem, depois a mãe do bebê, o bebê e por último o pai daquela criança, todos ficaram bem e para a glória de Deus. Então você também, se conhece alguém ou se você próprio está a passar por essa situação, saiba que a solução está em andar com Deus. Saiba que a solução está em estar com Jesus. E é isso mesmo que todos nós precisamos. Como falei há pouco, nós temos consultas pastorais. Pode, através do site do Basta Crer, você marcar a sua consulta, ser acompanhado, ser ajudado através da palavra de Deus. E agora sim vamos assistir a este spot que fala acerca da consulta pastoral. Tome nota. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral. A mudança para a sua vida. Lá está, a mudança para a sua vida. A mudança para a sua vida porque o acompanhamento a ser feito é um acompanhamento através da palavra de Deus. Não são conselhos do pastor, nem são conselhos da pastora ou de um bispo, são os conselhos de Deus. Porque é para isso que a consulta pastoral existe. É para passar para si, para a sua vida, aquilo que Deus diz, a solução para a sua vida, para a sua família. Então, faça isso. Você determine-se a pedir a ajuda certa. A ajuda certa, claro que muitas vezes, não é, Raquel? Os médicos estão lá e são uma bênção. Eu acredito mesmo que é Deus que dá a sabedoria aos médicos para que também eles possam ajudar muitas vezes as pessoas, porque até os crentes nem sempre têm aquela fé que necessitam no momento.
Mas aquele que se chega a Deus e que vai gerando esta fé, ele vê verdadeiros milagres a acontecer na sua vida, não é? É mesmo. Ainda hoje na igreja nós ouvimos falar acerca de um testemunho de uma senhora que era médica. Exatamente. E que também ficou surpreendida, foi surpreendida por uma enfermidade, ela ficou com cancro. E claro que os médicos, eles estão cá e são uma bênção, são realmente um papel fundamental também na sociedade para ajudar, mas são limitados. E é aí que o poder de Deus entra, e mesmo quando não há solução médica, Deus tem a solução. E na consulta pastoral, é muito importante também referir, é uma conversa onde o que se passa e o que se fala dentro daquele gabinete é sigiloso, essa conversa não vai sair para fora. Porquê? Porque o propósito é mesmo ajudar a pessoa. E muitas vezes a pessoa precisa de falar, de exteriorizar, abrir mesmo o coração para determinadas áreas na sua vida que não estão bem, e ela precisa da ajuda de Deus. E Deus sempre, através do pastor, por isso você que está aí desse lado, não fique inibido, não fique com vergonha. Muitas vezes as pessoas têm vergonha, estou com um problema, o que é que vão dizer? Não tem que ficar preso a esse tipo de preconceito, mas saiba que a consulta pastoral está lá precisamente para ajudar a que você possa agarrar na promessa de Deus e vencer. Até porque a consulta pastoral, ela, como tu disseste muito bem, é sigilosa. Você vai ter esse desabafo para com quem? Com um pastor ou com um bispo. E essa pessoa está lá para o ajudar. Através da palavra de Deus, a melhor ajuda que você pode ter, essa pessoa vai lhe dar os conselhos certos, vai fazê-lo entender qual é o propósito de Deus para a sua própria vida. Então, se você se firmar nisso, se você agarrar esse conselho de Deus e se determinar a fazer aquilo que Deus diz, de certeza que tudo vai ficar bem na sua vida. Não é, Raquel? Porque mesmo quando nós estamos a falar de consulta pastoral, por vezes, e há situações em que as pessoas até podem não estar a passar por um momento assim tão difícil, mas precisam de um conselho. E uma concordância. E uma concordância. E quando eu digo um conselho, não é o conselho da pessoa que lá está, mas do conselho de Deus. E por vezes a pessoa não sabe onde buscar esse conselho. Sim. E é ali que a pessoa pode ter essa ajuda. Às vezes estão tão envolvidas no problema que até sabem qual é a solução, mas precisam de ouvir de aquilo que elas, no fundo, até sabem que é. E como eu dizia mesmo agora, às vezes isto acontece, a pessoa diz, eu vim aqui porque eu sei que já estou a fazer tudo o que está ao meu alcance, mas preciso de uma concordância de alguém que concorde comigo como eu vou conseguir. E a consulta pastoral ajuda porque se usa o poder também da concordância. São leis espirituais que nos ajudam a vencer e a alcançar as promessas de Deus. Pois é mesmo. E já sabe, você que nos continua a assistir, se você tem um pedido de oração, se você precisa de ajuda, faça agora esse pedido de oração. Ou até compartilhe o seu testemunho. Qual é a importância de compartilhar o seu testemunho? Sabe, por vezes há tantas pessoas que estão a passar pelo mesmo problema que você está. E como é que você pode ajudar essas pessoas? Muitas vezes até sem os conhecer, dando o seu testemunho, dizendo e compartilhando aquilo que Deus já fez na sua própria vida. Isso é ajudar até a pessoa e ao mesmo tempo você está a ajudar Deus. É verdade, você está a ajudar Deus a ajudar outras pessoas, através do seu testemunho, através daquilo que Deus já fez na sua vida. Então, e nós até temos uma música, não é? Uma música que fala, não sei, agora nós não. Até temos mais temos que uma música mas... e muito movimento, porque a próxima música, lembras-te qual é a música? Acho que foi a primeira vez que eu pus toda a gente em movimento. Nunca tinha acontecido. Porque música tem esse poder. Nós ainda de manhã ouvimos falar, o grupo louvor disse assim, duas coisas acontecem quando eu louvo a Deus. Deus vem ter comigo e o diabo sai fora. Mas não é essa que vamos tocar. Não, calma. Eles ficaram agora. Se tu puseste em movimento, eu pus com medo. Não é o propósito. Mas é isso que acontece. E por isso neste programa também há música para que isso aconteça. Deus venha ter connosco, consigo que está aí, e também a tristeza, o desânimo saia de nós. Então vamos ficar com esta música que fala da palavra da fé. Essa palavra que você tanto precisa, na verdade, todos nós precisamos. Vamos ouvir. A palavra de fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e
susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Que a palavra te seja viva e te habite. Muito bem, aqui estamos nós, já estavam todos a rir, nós estávamos aqui numa sessão de fotografias. Para quê? Para eu escolher depois os próximos artistas, porque é só eu ver o que é que cada um deles é, e depois ele só tem que ser aquilo que ele é muito fácil, portanto. Por exemplo, ali a Ruth. Já tiraram a fotografia a Ruth? Não? Já, pronto, está certo. Então, hoje, mais uma vez, temos aqui um programa de fé e você pode telefonar para estes números. Como é que são? Sim, temos o WhatsApp, temos o SOS. Você pode ligar no WhatsApp, pode mandar mensagem, pode mandar um áudio, pode fazer as suas perguntas, fazer pedido de oração. No final deste programa vamos orar para si. E também pode mandar testemunhos. Então, hoje vamos falar de quê? De fé. Fé, poder em suas palavras. Sim, então eu ontem comecei... Ontem falei sobre fé e hoje vou continuar e mais em específico sobre há poder em suas palavras. Fé é uma força que vem por ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades. Quando você está a precisar de saúde, você pega em versículos bíblicos que falam de saúde ou de milagres de Jesus e lê, e quer você sinta ou não sinta nada, você está a encher o coração com uma energia que se chama unção de Deus. E essa unção é que vai trazer vitória e sucesso. Quando você está, por exemplo, a estudar livros como este, que é de finanças, onde é que está?
alguém que precise de vencer na área de finanças, você pode, por exemplo, pegar num destes livros, este aqui, tem aqui montes de versículos que falam sobre finanças, ou então tem um geral que é o PDC, vê se está aí o PDC, que é um livro para que você possa fazer comunhão com Deus todos os dias. E a regra é assim, você, por exemplo, dedica 20 minutos para estar com Deus, 10 divide em duas partes. A primeira parte começa a meditar em versículos bíblicos e este livro tem muitos capítulos. Para precisamente você precisar de uma área ou de outra, chega aqui e já sabe que tem estes versículos. Eu acho que ninguém vai conseguir meditar nisto tudo ao mesmo tempo. Não foi para isso que o livro foi feito. Eu comecei este livro por ser uma folha A4 que eu levava no meu bolso, à hora do almoço, quando ia trabalhar. Depois, quando a igreja nasceu, eu tinha mais versículos bíblicos e as pessoas perguntavam o que é que eu fazia, até que eu decidi imprimir. O primeiro livro era bem pequeno e agora eu pus mais capítulos. Este livro está disponível nas igrejas, no formato de papel e no formato digital, na editora Curiacos, que você pode encontrar no bastacrer.com e vai lá ver os livros que existem. PDC quer dizer Preparação Diária do Cristão e tem a ver com a pessoa fazer ginástica, não é? As pessoas hoje já estão muito acostumadas a fazer ir ao ginásio e ter exercícios, etc. Quando eu cheguei a Portugal, havia ao lado de alguns prédios um terreno com uma zona verde. Então, eles fizeram um percurso e a pessoa fazia um bocadinho de ginástica assim, assado. Então, daí a ideia de eu ter escrito Preparação Diária do Cristão, que é para nós também percorrermos uma série de áreas para termos comunhão com Deus. A primeira parte é para meditar nos versículos bíblicos, ou seja, ler devagarinho certos versículos bíblicos. Se a pessoa tiver necessidades ou precisar de aumentar o seu padrão de vida financeiro, então pega na área de finanças e vai ler os versículos bíblicos. Aqui eu até ajudo com algumas frases que para mim eram para mim, mas pronto. Diz assim: a minha fonte é Deus, o meu salário não é a minha fonte, o meu emprego não é a minha fonte, o meu patrão não é a minha fonte é Deus. E depois diz: o meu Deus, Filipenses 4,19, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. Então eu leio para mim e digo assim: o meu Deus, Ele é Deus, Todo-Poderoso, que supre e suprirá sempre todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas dele que não acabam. Então eu penso, leio um bocadinho, leio 2 vezes, sei lá. 2 Coríntios 8,9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, eu digo, eu já sei a graça ou o favor que não merecemos do nosso Senhor Jesus, que era rico, claro, o Criador dos céus e da terra, mas por amor de mim se fez pobre lá na cruz, para que pela sua pobreza, uma troca, nós pudéssemos prosperar. Está a ver? Eu estou a ler, estou a pensar, estou a falar para mim próprio. Depois temos 2 Coríntios diz, o que semeia, 2 Coríntios 9, 6, o que semeia pouco, pouco se fará, o que semeia abundância, abundância se fará, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então eu digo, eu semei muito e por isso eu colho muito. E eu semei com alegria e por isso vou ter uma grande colheita. Gálatas 3,13. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então eu digo, Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição para mim, para que eu esteja liberto do poder do diabo ou maldições. E para que as bênçãos de Abraão me alcançassem também. Então depois eu vou a Deuteronômio 28, que é onde descreve as bênçãos de Abraão. Diz assim,
Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tal, então agora eu vou ler isto para mim. Então eu leio assim, porque eu dou ouvidos à voz do Senhor, meu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, o melhor que eu sei, então Deus me exalta sobre todas as nações da terra e todas estas bênçãos estão a vir sobre mim e me estão a alcançar. As bênçãos vêm atrás de mim, não é? Maldições e problemas, vêm atrás de mim até que me apanham e me deitam ao chão, abençoado. O Senhor mandará que a bênção esteja comigo, nos meus celeiros, e em tudo onde ponho as mãos. O Senhor me abre sobre o tesouro o céu, para dar chuva à minha terra, e etc. E Deus me pôs por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Então está a ver, eu estou a meditar. Quando eu faço isto, eu estou a encher o coração com a palavra de Deus. E essa palavra se transforma em unção. É assim. Há outra passagem bíblica, lê lá, que este é o Salmo 91, que tem tudo a ver com os dias de hoje. Porque hoje que estamos, enfim, numa pandemia e agora chegou a segunda onda por causa do inverno e essas coisas todas, nós precisamos de ler a Salmo 91. Então, lê lá. Então diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Assim. Eu habito nos esconderijos do Altíssimo. E começo a pensar, se eu habito nos esconderijos do Altíssimo, quer dizer que eu estou na casa de Deus quando são horas de estar na casa de Deus. Domingo, sexta-feira, a ver, grupo familiar, a terça ou quarta-feira. Então, à sombra do Omnipotente, eu descanso. Quer dizer que eu não estou preocupado, estou descansado. A ver, posso dormir bem, porque Deus nunca dorme. Então, eu não só falo isto para mim, mas penso. Até posso falar, como eu estou a falar agora. Eu digo do Senhor que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio. Claro, eu confio em Deus, não é nas coisas nem pessoas lá de fora, porque todas elas estão sujeitas a falharem, mas Deus nunca falha. Então, eu não só falo o versículo, penso e falo aquilo que eu digo, está a ver? E estou a carregar o meu coração com fé contra pandemias, etc. É Ele que me livra do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Está a ver? Covid-19 é uma peste perniciosa. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voa durante o dia. Ou seja, a pessoa recebe um telefonema, ou seja o que for, e não fica com medo, porque não é para mim. Eu fui liberto do poder das trevas, transportado para o reino de Deus. Eu sou agora adotado filho de Deus. Quanto mais eu fizer isto todos os dias, mais fé você tem. Há irmãos que até têm fé, mas é uma fé, vamos dizer, muito débil, porque eles conhecem a palavra na cabeça. E pronto, já é bom. Mas, para sermos fortes na fé, essa palavra tem de descer ao coração. E só há uma maneira, é meditar, fazer o que eu estou aqui a fazer à vossa frente. Diz assim, por exemplo, ainda em Salmo 91, 1000 podem cair ao meu lado, já estou a falar para mim, está a ver? 10.000 à minha direita, mas eu não cairei. Eu lembro quando cheguei a Portugal, havia uma grande crise financeira e no primeiro ano que eu vivi em Portugal, depois de vir da África, caíram 2 governos. Então está a haver a instabilidade que foi. E eu trabalhava numa companhia de construção civil, já foi um milagre eu ter tido um emprego, mas como não havia negócios, não havia obras, etc., eles tiveram que cortar o pessoal 50%. Como eu estava lá há pouco tempo, nem tinha contrato permanente, o meu patrão, o meu chefe direto, disse, epá, você está mesmo a ver que você é o primeiro na lista. Eu ia para casa e, claro, ia muito abatido, ia com lágrimas, ia a chorar, mas eu lembrei, para lá, eu só posso vencer isso se eu não aceitar. Se eu falar o que eu quero colher.
E isto é fé, está a ver? Falar o que eu quero colher. Eu não vou falar o problema, vou falar a solução. Vou semear o que quero colher. Então, mesmo com lágrimas abatidas, eu dizia, 1000 podem ser despedidos à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque Deus é comigo, eu habito nos esconderijos do Altíssimo. E eu falava isso, a ir de comboio para casa, acordava cedo e era muito... Antigamente não havia autoestrada, era muito... eu morava ao pé de Tires, demorava muito tempo e então eu fazia o PDC à hora do almoço. E lá estava eu com o papelinho, está a ver? A ler, e estava na rua, andando com o papelinho a ler, e as pessoas olhavam para mim e diziam assim, coitado, um homem tão bem vestido, com blazer e gravata, e já deu maluquinho ali a ler coisas. Mas afinal não era maluquinho, estava a fazer isto que eu estou a dizer. Então eu dizia, 1000 podem perder o emprego à minha esquerda, 10.000 à minha direita. Eu não, porque Deus é comigo, Deus dá ordem aos seus anjos para me proteger em todos os meus caminhos. Então, por incrível que pareça, o meu chefe chegou ao pé de mim e disse, pá, olha, o patrão diz que você vai ficar. Então eu dei glórias a Deus. Passados 6 meses, houve outro corte. Ou seja, empresas, todas, tinham um efetivo de tantas pessoas e primeiro tiveram um corte de 50%, depois outro corte de 50% do que restou, ficaram com 25%. Eu nunca saí. E no final, quando eu fui convidado e participei num grande projeto e, para um concurso, e quando, enfim, a igreja já começava a dar os primeiros passos, eu fui falar com o meu chefe e disse, epá, pronto, eu quero sair a bem e tal. E ele disse, não, a gente gosta de si, claro, a gente entende. Então, contra todas as hipóteses, eu venci porque eu fiz isto que vos estou a ensinar. E você pode fazer a mesma coisa. Então, o que é fé? Fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus e sai para trabalhar a seu favor por falar os versículos bíblicos, falar o mesmo que Deus fala em relação à sua vida, ao seu casamento, ao seu emprego, ao seu negócio, está a ver? É aprender a aplicar os versículos bíblicos na situação que você precisa. Eu dizia assim, 1000 podem aqui à minha esquerda, sem emprego, 10.000 à minha direita, está a ver? Despedidos, eu não. Agora a pessoa pode dizer, 1000 podem aqui à minha esquerda com o Covid-19, 10.000 à minha direita e eu não. Portanto, esta passagem bíblica serve para aquilo que nós precisarmos. E fé é, de facto, nós não só sabemos a palavra de Deus, mas encher o coração com a palavra e falar. Portanto, fé vem por ouvir e sai por falar e agir, fazer, Deus diz. Bem, para fazer aqui um interregno, um compasso de música, vamos pedir-lhe ao time para tocar Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda o teu acho, é este? Guarda o teu acho no bolso e acha o que Deus achou. Vamos lá ouvir. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda o seu acho no bolso e acha o que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Guarda o seu acho no bolso e acha o que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo,
mas é um cabeçudo. Fé Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. e ouvir Ouvir a palavra de Deus. e ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Muito bem, e hoje nós vamos continuar a usar este livro que diz Já Poderem Suas Palavras e vamos ver hoje o lado positivo. Eu estou aqui com um rubeçado na boca porque está aqui pó. Então este rubeçado tira Tira o pó? o pó da garganta. Ok. E o rubeçado é doce, então é uma boa desculpa. Então nós agora vamos falar do capítulo Positivo hoje. positivo, que é a filha de Jairo, no capítulo 7. Então vou pôr a minha mulher a trabalhar, que assim eu posso comer o meu doce. Ah, é? Pronto. Vamos dizer lá qual é o capítulo 7. Então, o capítulo 7 fala sobre a filha de Jairo. Então, Ah, então pronto. Então, o que é que aconteceu? É o Jairo que foi ter com Jesus, porque estava com a filha não apenas doente, mas muito doente. Ele até disse que está moribundo, quer dizer... Moribundo. Moribunda. Estava em coma, estava mesmo a morrer. Então, ele pediu que Jesus vinha, claro, para ir à casa dele. E Jesus foi ao caminho, mas entretanto houve um monte de coisas e depois no meio disso ainda tinha a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela ficou curada. Era uma grande multidão, então isto ia muito devagar e nunca mais chegava. Entretanto, ainda estava ao caminho e já vieram lá algumas a caminho pessoas de onde? para a casa do Jairo. Entretanto, já vieram algumas pessoas de lá e dizer, isso olha... é onde? É? Isto é Marcos 5, A Marcos 5. sim? Eu tenho aqui o livro É a que digital. horas é que ele foi? Ele foi às 4 da tarde. Porquê que era às 4 da tarde? Porque era quase a hora do lanche. Lanche às 4 da tarde? Sim, não, era quase, faltava uma hora, pronto. Às 5 da tarde é lanche? Pronto, ou 4h30, como quiseres, vai, mas então, pronto. vá lá. Entretanto, vieram lá algumas pessoas da casa dele e dizer, olha, já não vale a pena, né, porque a tua filha já morreu. Entretanto, Jesus ouviu. E Jesus disse assim ao Jairo, ele disse, não temas, crê somente. E a partir daí, Jesus não deixou mais ninguém ir com ele, só ele que ia com Jairo, e ele levou com ele mais 3 discípulos, mais ninguém. Então, eles foram até a casa do Jairo, né, onde que estava a filha, que já tinha morrido. Então, chegando lá à casa, claro, era lá uma grande confusão, as pessoas a chorar, e nesta época eles também chamavam pessoas para chorar, então isto era assim uma grande tristeza, muitas lágrimas Isso é em Portugal, e muitos... lá na Holanda também? Não, Pagam na Holanda pessoas não. para chorar? Não, as pessoas não pagam para chorar, não. Choram normalmente. Chora ou não chora, pronto. E depois? Entretanto, Jesus disse, por que é que estão a chorar? Né? A menina, ela não está morta, ela apenas dorme. E depois? Então, o que é que Jesus fez? Na verdade, ele estava, né? Não sei se eu só posso dizer isto ou se depois tu dizes isso. Não, lê o resto da história. Ok. Entretanto, ele disse, apenas está a dormir. E claro, toda a gente começou a rir, porque toda a gente sabia que ela estava morta, estava bem morta. Entretanto, ele mandou toda a gente fora da casa e entrou lá no quarto onde estava a menina, apenas com os pais e com os discípulos. Acho que era só um. E aí, o que é que ele fez? Ele não orou. Ele apenas tomou a mão da menina e diz assim, Talita cumi, que é, menina, levanta-te. E o que é que aconteceu? A menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Então, foi uma coisa maravilhosa. Bem, então, temos aqui uma história muito bonita em que Jesus foi confrontado com a morte de uma menina. Então o pai estava desesperado, foi ter com Jesus e disse-lhe, a minha filha está moribunda, está em coma, não é? Por favor, vem lá à casa. Ele disse, ok, mas, de facto,
havia muita gente lá, etc, etc, e então ele ainda demorou. Quando já ia mais a caminho da casa do Jairo, vieram lá de casa dizendo, olha, não vale a pena porque a menina já morreu. Todavia, Jesus disse uma coisa muito importante, disse assim, não temas, somente tem fé, não é? Onde é que diz aqui? Diz no versículo Não 36. temas, crê somente. Crê somente. Marcos 5. Está a ver? Marcos 5,36. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, etc., que eram aqueles que Jesus achava que tinham mais fé. Os outros, ele mandou ficar onde estavam. Quando chegaram à casa do principal da sinagoga, ou seja, o pastor, que se chamava Jairo, né? Havia um grande alvoroço e todos choravam muito e tal. E Jesus disse, por que é que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Que frase tão estranha. Como é que uma pessoa como Jesus vai dizer uma coisa destas? Aos olhos do mundo, nos dias de hoje, isto é um total disparate. A ver? É por isso que muitas vezes as pessoas que não são ainda crentes ouvem-nos falar e mandam piadas. Esta gente é tudo parva, é tudo louca. Por isso é que também nós, que somos crentes, temos de ter cuidado em o que é que falamos à frente dos outros. Jesus uma vez até disse uma coisa que é extrema, que é mesmo puxada. Disse, olha, não dê as pérolas a porcos. Há coisas que nós não devíamos falar à frente de pessoas que gozam a Deus, que não acreditam, que mandam piadas. Você devia não falar nada das coisas de Deus à frente deles, porque senão eles vão pisar as nossas pérolas. Está a ver? Bem, seja como for, as pessoas ouviram Jesus dizer, a menina não está morta, apenas dorme, e diz o versículo 40, riram-se. Riram-se porquê? Porque era isso. Este homem é maluco. Então nós não sabemos que ela morreu. Então agora chega aqui, isto é alguma piada? Isto é muito mau. Então isto não tem piada nenhuma, dizer que a menina não morreu, apenas dorme. Mas ele tomou consigo o pai e a mãe da menina e entrou onde a menina estava deitada. Claro que a menina estava morta. E tomando a mão da menina, Jesus disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. E ela levantou-se. Agora, a pergunta que se põe é, por que é que Jesus fez isto? Se fosse um pregador normal, se fosse uma pessoa de uma igreja normalíssima, ele ia orar. Oh Deus, coitadinha da menina, oh Deus, faz qualquer coisa, coitadinha, ela está morta, e agora os pais, oh, tal, uma grande choraminguice. E veja que Jesus nem sequer orou. Eu lembro-me que estava uma vez a ensinar isto, e estava num seminário de pastores. E eram pastores de igrejas boas, pessoas de Deus mesmo, pessoas honestas, tudo certo. Mas eles nunca ouviram uma conversa assim. Ok, este português vem para aqui dizer o quê? E começaram todos a procurar onde é que vem na Bíblia. E quando eles... Porque às vezes a gente lê a Bíblia, nem dá conta que estas verdades são ali. A gente passa por cima, isso é uma coisa qualquer que eu não percebi, pronto. Quando eles estavam a ler a Bíblia, é verdade. Jesus de facto disse, a menina não está morta. E Jesus não orou. Aí os pastores começaram a olhar para mim, eu dei um tempo para eles terem tempo de pensar e de ver a Bíblia, e foi como que um choque. Jesus não orou, mas o facto é que a menina ressuscitou, mas Jesus não orou. O que é que Jesus fez e que deu resultado? Porque muitas vezes, nós, os crentes, pastores, bispos, etc., oramos e tal, e depois estamos à espera que aconteça qualquer coisa. Jesus não orou. O que é que ele fez? Ele, ouça bem, falou, semeou o que queria colher. Ele falou as coisas em existência. É isso. É uma lei de Deus.
Você já ouviu nós falarmos, todos os dias falamos dessa lei que diz Marcos 4, 26. Explica lá a lei, Cristo. Sim. Então, Marcos 4, 26, foi Jesus que falou isso. E ele falou que o reino de Deus é igual a um homem que semeia uma semente. Semeia sementes, depois ele vai dormir, dia e noite, e a semente vai crescendo sem ele que sabe como que isso funciona. Entretanto, depois cresce as sementes, né? Primeiro é a erva, depois a espiga, então, por último, há o fruto. Quando o fruto se mostra, mete-lo a foice porque está chegada a ceifa. Então, quando Jesus diz tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor, ele está a dizer que é tudo. Tudo é tudo. Por isso, quando estamos a ler esta história, temos que pensar assim, como é que Jesus usou essa lei para ressuscitar uma menina? Como é que eu posso usar estas leis de Deus para trazer cura divina para uma pessoa? Como é que foi? Ele falou. As suas palavras são sementes. Neste livro aqui, os primeiros capítulos, eu ensino a base deste estudo, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isto vem em... É Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Tanto a morte como a vida estão no poder da sua língua. Se você falar negativo, falar sempre de problemas, de doenças, de que o outro morreu com o Covid-19, que há uma crise financeira, que muita gente foi despedido, e daí vai, você está a semear problemas, a semear ervas daninhas. O que é que você acha que vai colher? Vai colher isso que falou. Por isso, ontem, eu disse, quando você aprender esta lei e se enganar, você tem que quebrar o poder dessas palavras, dizendo assim, eu quebro o poder dessas palavras em nome de Jesus. Está a ver? Alguém diz, até mesmo alguém que lhe diga assim, olha, tu põe-te a pau, porque agora o patrão decidiu e tem que cortar o pessoal para metade, porque não há clientes e porque estamos em crise, etc. Você vai ali à sala ao lado ou então lá em casa diz, eu quebro o poder dessas palavras em nome de Jesus. 1000 podem ser despedidos à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não, porque Deus é comigo. Eu sou um filho de Deus, eu sou um abençoado, eu tenho as bênçãos de Abraão, porque eu faço o que Deus diz, eu obedeço a Deus, então todas estas bênçãos vêm ter comigo, porque eu honro a Deus, isso é outra área, com dízimos e ofertas, Deus até abre as janelas dos céus, derrama uma bênção tal que vem sobre mim uma bênção muito grande e amarra o diabo. Está a ver? Eu estou a usar esta história para explicar, ensinar como é que pode usar esses princípios de Deus em várias áreas. É muito importante, não acha? Eu, quando me converti, vi os irmãos dizerem aleluias e chavões bíblicos e o Senhor sabe. E eu pensava, bem, se é isso que Deus gosta, eu que sou engenheiro, muito lógico, não é? Ali, quando se calcula uma ponte, não se diz aleluia. Senhor engenheiro, quer pôr quanto cimento? Oh, glória a Deus, olha um saquinho. E o ferro, oh, o ferrito, oh, Deus é bom, o Senhor sabe, aleluia, Deus me compreende. Não, tinha que haver cálculos, tinha que haver desenhos, enfim. Então, eu chegava domingo como que desligava a lógica para ser igual aos meus irmãos. E depois, segunda-feira, quando ia para o emprego, clicava a lógica e já era lógico. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei completamente fascinado, porque as coisas faziam sentido. E comecei a ver que muitas das histórias podem ser estudadas, lidas, em conjunto com leis de Deus. E então foi muito engraçado, porque ao princípio eu pensava, bem, eu ter sido engenheiro primeiro e depois um crente era um problema, porque eu era muito lógico e fé não precisa nenhuma de lógica, a lógica atrapalha. Afinal, eu posso ser lógico nas coisas de Deus. O que eu quero dizer é, quando nós estamos a ler uma história da Bíblia,
eu por defeito de ter sido engenheiro, ainda sou, eu pego mentalmente, né, na minha mente, eu começo a pensar que leis é que estão aqui a funcionar. Então, eu vejo, Jesus estava diante de um problema gravíssimo. A menina estava mesmo morta. E Jesus sabia. O que é que ele fez? Ele sabia, se eu vou dizer, ai, coitadinha, a menina está morta, ela ficava ainda mais morta, ficava morrédima. Então, o que é que ele fez? Ele semeou o que queria colher. Ele falou, semeou o que queria colher. Nós temos em Romanos, Senhor, Deus que chama as coisas que não são, já fossem? Sim. É? Quem é que sabe aqui? Ninguém sabe. Romanos 8. Deus chama as coisas que não são como já fossem. Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Por quê? Sim, em Romanos 4, 17. Lê. Diz Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, o qual vivifica os mortos, dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Foi. Está a ver? É isso que Jesus fez aqui. Em vez de fazer o que toda a gente faz, porque não sabe é melhor, eu hoje estava no almoço com alguns irmãos, depois da igreja, e alguém estava a comentar uma coisa muito engraçada, que é assim, a minha irmã até tem, acho que foi ela que disse, a Mimi disse, acho que foi ela que disse assim, bem, hoje o mundo está muito engraçado. Os miúdos nas escolas em casa, os pais dão-lhes desenhos animados? Dão-lhe tablets, ou o que é, para ver desenhos animados e jogos, onde os miúdos aprendem a matar, a destruir e a fazer, é o que se vê, e bruxas, etc. E depois os miúdos não ficam normais, porque não têm uma infância normal, e vem um médico e diz, ele é esquizofrénico. Autismo. Hã? Autismo. Autista, ele é isto, aquilo, aquilo. E depois os médicos vão fazer o tratamento às crianças. Isto é absolutamente patético. Ou seja, os pais e a sociedade, como não sabe nada da Bíblia, nem sequer acredita nela, só fazem disparates. E, portanto, depois vão colher problemas no casamento, nos filhos, na economia, etc. E depois ficam a inventar mais coisas, qual delas a pior. E quando ouvem as coisas de Deus, ainda mandam piadas. Mas o que é certo é que o mundo vai do mal a pior. Então a solução é aprender a palavra de Deus e viver pelo sistema de Deus. Eu tive um professor que era muito engraçado. Ele foi um homem que, antes de converter, tinha problemas no casamento, na saúde, então nas finanças nem se fala. Então ele se converteu, começou a estudar a palavra de Deus, foi mais tarde professor da nossa escola, onde eu aprendi muitas coisas como estas. E ele um dia disse, bem, já faz muitos anos que eu sei estas coisas e vivo desta maneira, e de tal maneira isto é fantástico que mesmo que um dia eu descobrisse que afinal Deus não existe, claro que Deus existe, eu ia viver desta maneira porque é a única que funciona. As lições chamavam-se a integridade da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não muda, funciona sempre, todos os dias, onde quer que a gente vá. É chamada a fé que vence o mundo, contra todas as coisas. Eu estou a falar assim, só por ler esta história outra vez, está a ver? Eu, quando leio uma história, começo a pensar nisto tudo. Esta miúda estava mesmo morta. É uma situação gravíssima. E Jesus chegou lá e não foi orar. Oh, e tal, oh Deus, oh, coitadinho, oh Deus, tu sabes que eu sou o grande Jesus, tu sabes que eu sou bispo, sabes que eu sou missionário, oh, aleluia, Senhor. Não, ele não orou, ele usou uma lei poderosíssima, ele falou o que queria colher. Ele disse, ela apenas dorme. Uau! Depois, ele fez outra coisa. Muitas. Ele afastou os descrentes, os gozadores. Só entrou com quem ele achava
que podia lá estar dentro. Outra grande lição que eu ensino neste livro, que é o que fazer depois de orar. Há coisas que você não pode dizer a mais ninguém, porque eles vão lhe estragar as suas sementes, a sua colheita. Vão lhe estragar, está a ver? Depois Jesus fez outra coisa, que foi, falou ao morto. E esta? Falou ao morto. Você pode falar ao seu dinheiro, você pode falar ao seu corpo, você pode falar ao seu casamento, você pode falar... Jesus falou à menina morta, Jesus falou à figueira, está a ver? Mas isto cada vez está pior, este homem é maluco. Sou maluco, mas bem-sucedido. Não, é leis de Deus, funcionam sempre. Jesus falou à menina, a ti te digo, levanta-te. E ela levantou-se. Certo? Certo. É poderoso, está a ver? E nós podemos copiar Jesus. Claro, agora a pessoa tem uma fé pequena ou média e vai e fala as coisas, está à espera que aquilo aconteça. Não vai acontecer, porque você não tem fé. É a mesma coisa que você quer ir competir contra um atleta profissional que já foi não sei quantas maratonas e você faz assim uma ginástica e daqui a meia hora vai fazer corrida com ele. Você não aguenta nem 100 metros. E vem a ambulância que você cai ali. Está a ver? Espiritualmente é a mesma coisa. Agora, se você for ter comunhão com Deus todos os dias, um bocadinho, qualquer dia você é mais que vencedor. Tudo posso. Posso ver uma amém aí? Amém. Hã? Ah, tá bom. Eu estava a falar lá para dentro de casa. Muito bem. Então, mas depois aconteceu mais qualquer coisa extraordinária, que é assim. Logo a menina se levantou, já tinha 12 anos, assombraram-se, claro, e mandou-lhe, expressamente, que ninguém o soubesse. Não contem nada a ninguém, cala a boca. Olha, estou-te a avisar, estou irritado, não contes nada a ninguém. Não me conto nada a ninguém? Então um milagre deste tamanho, não vou contar nada a ninguém. Não. Porquê? Outro segredo que eu ensino aqui. Porque você vai falar coisas e os seus amigos, seus familiares, até muitos crentes, que não são assim tão crentes, isso, ela nem tinha morrido. Vem outro e disse, ela morreu, não é? Por acaso Deus a curou, mas tu vais ver, daqui a 6 meses vais ver como a doença volta outra vez. Eu sei, eu é que sei. E a pessoa estraga tudo. Está a ver? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu tenho outro exemplo que é assim. Quando eu me converti foi em Joanesburgo, África do Sul. Então, tenho que beber água. Pedi um copinho. Então, a certa altura, uma miúda de 14 anos, chamava-se Helena. Ela veio de Moçambique com leucemia e com outro problema qualquer. E estava no hospital, moribunda, estava em coma, estava muito mal, estava a morrer. E lá na África do Sul, os médicos e enfermeiros, muitos deles, a grande maioria são mesmo crentes evangélicos. E acontece que uma das enfermeiras era da nossa igreja. E então, perante aquilo, ela falou com os médicos e disse assim, deixe lá, doutor, deixe lá, ela vir à minha igreja no domingo para a gente orar por ela. E eles disseram, sim, está bem, eram 3, ou o que é. Não, nós concordamos. Então lá combinaram, veio a miúda numa ambulância e veio numa maca, né, com os enfermeiros, puseram lá onde a gente costuma orar. E o meu pastor, no final, chegou ao pé da miúda. A miúda parecia, a cara dela e o corpo dela estava verde. Ela tinha uma cor igual à minha. Estava esverdeada. E parecia um daquelas figuras dos filmes que a gente vê os mortos-vivos, sabe? Com uma cara esquisita, com um semblante horroroso. Era assim que ela estava. E depois, ainda pior,
ela cheirava a uma coisa horrorosa. Eu, depois, mais tarde, ao longo dos anos, muitas vezes, quando estou a orar por pessoas, eu já senti esse cheiro. Às vezes, outras pessoas não sentem. É um espírito de morte. E ela cheira, mas os médicos e o hospital lavam, só que aquilo cheirava muito mal. Então, o meu pastor, que era um homem de fé, chegou ao pé da menina e disse assim: vem, irmãos, vamos orar. Eu ordeno que, qualquer coisa assim, que esta doença que saia. Eu declaro que Jesus morreu para nos curar e, portanto, eu declaro que a Helena está curada no nome de Jesus. E como nós não sabíamos melhor, dissemos amém. O que é que nós fizemos ali, sem querer? Tropeçámos em duas verdades. Primeiro, ele falou os versículos certos. Orar ou falar é igual. E todos nós concordamos. Diz a Bíblia, Jesus disse: se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer assunto aqui na terra, será concordado no céu. Então não é que a menina chega ao hospital e os médicos começam a ver: olha, ela está a recuperar. E, portanto, estava dada para morrer, e às vezes até põe no quarto, aqui em Portugal, como já nem há quartos, põe nos corredores, mas lá não. E estavam à espera que em qualquer dia que o morresse. Já começaram a tratá-la melhor porque ela estava a recuperar. Em muito pouco tempo, não sei, 2, 3 semanas, qualquer coisa assim, ela foi declarada completamente curada. Ei, grande festa, quando ela foi à igreja. Claro, entregou a vida a Jesus. Os pais que estavam em Moçambique deixaram que ela ficasse lá para ficar mais restabelecida. Ela estava muito fraca, estava muito magra. E depois alguém assumiu, não é? Tomar conta da miúda. E foi muito bom, toda a gente estava muito feliz. Então a miúda, claro, como tinha 14 anos, começou-se a arranjar, a pintar e tal. Os rapazes gostavam da miúda. E então, o que é que havia lá? 2 irmãs linguareiras. Está a ver? Ou seja, tinha uma língua tão comprida que vai desde Lisboa até Marrocos. É verdade. Mesmo sem ponte, passou o Canal da Mancha. Tão larga que era 10 faixas de cada lado da autoestrada da língua dela. Só sabiam falar mal. Bem, começam a falar assim: olha esta miúda, olha como ela é uma Jezabel, já se pinta e não sei o quê e tal. E a gente, Mas, a certa altura, começa: tu vais ver que qualquer dia Deus traz um castigo e ela vai ficar outra vez doente. E diz: irmã fulana tal, então isto é coisa... tu vais ver. Então não é que ao fim de um ano ou assim, lá foi atacada outra vez? E elas, às vezes, dizem assim: que tristeza. Eu não disse, até ficaram contentes. Está a ver como o que eu profetizei funciona? E o pastor disse: não faz mal, vamos orar outra vez. Só que desta vez, como ele não sabia a lei, da outra vez ele tropeçou na lei. Desta vez ele fez como os outros. Deus, tu sabes que a Helena tem um cancro outra vez. E nós não sabíamos melhor, concordámos. Mãe, ela tem um cancro. Deus, mas se tu podes alguma coisa, faz qualquer coisa. Deus, coitadinha de Helena. Conclusão, ela ficou pior. Nós orámos e ela morreu. Há pessoas que ficaram muito ofendidas. Eu fiquei muito baralhado. Então, como é que é possível? Só depois de ir para a escola bíblica, aprender esta lei, é que Deus me lembrou. Estás a ver? Quem é que matou a menina? Foram vocês. Com essa porcaria dessa oração. Mas, Deus, então nós estávamos a orar. Orar não é uma varinha mágica. Orar é falar com Deus. Se você falar disparates, se semear ervas daninhas, vai colher ervas daninhas. Foi o que nós fizemos. Quem é que está a entender aqui de amém? A ver? Só de ler esta história, já me estou a lembrar disto tudo. Por isso Jesus disse: calem a boca, não falem nada a ninguém. Nós temos casos na nossa igreja em que alguém estava mesmo muito mal, em coma. Ou seja, já estava
Em coma quer dizer que não tem consciência, é uma questão de horas ou de dias. Então, telefonam, pedem ajuda e eu, muitas vezes, com a Crista, tomamos Santa Ceia e eu decreto que ele vai viver, que ele vai tal, e digo à esposa ou ao marido, ou seja quem for, não contes nada a ninguém. Ouve isto? Sim, nós já sabemos. Calas a boca. Então, e se perguntarem, está tudo bem. Mas então, o apóstolo é que sabe. Não fales. E quase todos esses casos, não, os meus casos, deram bem. Porquê? Porque eu sei a lei. Está a ver? É importante. Veja, muitos crentes são pessoas fantásticas, são pessoas de Deus, amam a Deus, mas quando não se sabe a lei, eles nunca sabem se vai dar, se não vai, porque não sabem bem, às vezes dá, outras vezes não dá, então ficam baralhados, porque não sabem que Deus é uma pessoa lógica. Imagina que você ia comprar um carro, não vinha em folha, e o vendedor diz, pronto, então está aqui as chaves, você já pagou, aqui é o volante, aqui é as mudanças, aqui é o pisca-pisca. Então, e agora, é assim, às vezes dá, outras vezes não dá. Você, dê-me o dinheiro de volta, então que raio de carro é que é? Eu quero um carro que sempre que eu ponho a ignição funciona, sempre que eu trava, sempre que eu faço pisca-pisca funciona. Eu não quero um carro que já sabe, que às vezes dá, outras vezes não dá. É por isso que muita gente lá fora goza o cristianismo, porque nós, crentes, por vezes fazemos essa figura. Mas não é preciso fazer essa figura. Se nós soubermos a palavra de Deus e fizermos, Deus, ouça bem, zela pela sua palavra para fazer cumprir. Deus é obrigado a fazer isto. Mesmo que fosse o diabo a fazer isto, porque ele também faz, Deus é obrigado a cumprir a sua palavra. Veja só o que eu estou a dizer. É incrível, não é? Agora, a pessoa, se anda com o diabo, ou anda com um rebelde, anda com alguém que é um gozador, ele pode ter sucesso momentâneo. Sol de pouca dura, porque ele está a construir a vida na areia. Está a ver? Deus não está contente com ele e Deus tem que cumprir. Por exemplo, há igrejas que fazem chantagem com o povo quando se trata de finanças. Ameaça, obriga. Então eles pensam que a maneira é assim. Eu já não penso, porque até pessoas dizem, não, eu fui lá à igreja, ninguém me obrigou a nada, nem... Realmente o homem perguntou quem quer semear, eu não quis semear e não aconteceu nada. Mas há igrejas que fazem coisas... Então, o que acontece? Porque alguém semeou, quer ele quisesse, quer não, Deus é obrigado a dar-lhe a colheita. Só que é sol de pouca dura. Passado pouco tempo ele está outra vez na miséria, porque ele não tem os outros ingredientes. Bem, perceberam o que eu disse? Lá em casa? Muito bem, então, veja só o que é que nós podemos estudar, pensar numa história destas. É muita coisa, é muitas leis em funcionamento aqui, certo? Certo. Então, o que é que isto tem a ver com fé? Fé é um estilo de vida, é um modo de viver, que não é a portuguesa, a brasileira, a americana, é a maneira de Deus. Está a ver? Por exemplo, os americanos, eles, mesmo crentes e tudo, é só a base de dinheiro. É dinheiro, só pensam em dinheiro, etc. Já os latinos, não, nós ajudamos uns aos outros e não estamos cá a pedir dinheiro. Os brasileiros também não. Mas depois tem outros povos, não é? Mas com Deus, viver pela fé é viver à maneira de Deus. E é a única que funciona sempre. E quanto mais você souber das coisas de Deus, das leis de Deus, mais você vai ter sucesso. Porque você vai agir de acordo. Olha aqui, Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Vamos aqui a
Miquelina a ler, anda cá a ler. Ela Sim, vou ler. parece Não a vou gente da responder. CIA. Ela é produtora. Foi chamada. Foi descoberto. Pronto. Como é que te chama, Ruth? Ruth. Josué 1:8. Lê. Então diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita. Põe-me lá ao lado dela então, ela é bonita. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O que é que está aqui a dizer? O que é que isto quer dizer? Então começa por dizer que não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, nós temos que ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. Não, aqui está a dizer que é na boca. Sim, na boca. Pronto. Depois medita nele dia e noite, ou seja, nós temos que meditar na palavra de Deus, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quando nele está escrito, ou seja, nós temos que cumprir aquilo que nós lemos na Bíblia. Depois diz, então farás prosperar o teu caminho. Então, se nós cumprirmos estas 3 etapas, nós vamos conseguir prosperar. Mas aqui não diz que é Deus que vai fazer prosperar. Não, aqui diz prosperás o teu caminho. Se é o teu, é porque é o meu. Ira-te. Esta palavra diz assim, é esquisito também. Deus disse, faz isto, porque então tu farás prosperar o teu caminho. Deus não disse, porque eu vou fazer prosperar o teu caminho. Esta é forte. Certo? Então o segredo é o quê? Que nós fomos feitos filhos de Deus. E Deus quer que a gente não seja marionetes, com os fiozinhos assim. Deus quer que a gente aprenda a viver do mesmo jeito que Deus. Se eu fizer o mesmo que Deus faria se estivesse no meu lugar, eu vou ter sucesso que Deus também tem. Certo? É isso que Deus está aqui a dizer. Ele quer que eu aprenda a viver à maneira dele. Não se aparta da tua boca, fala o mesmo que eu falo. Medita, enche o coração com a minha palavra. Faz o que eu mando fazer, então tu farás prosperar o teu caminho. Então estamos a pôr Deus de lado, de modo nenhum. Você fizer tudo isto, olha isso que eu estou a dizer, você fizer tudo isso e não andar com Deus, Deus está de costas para si, o diabo vem e você está a construir a casa na areia. Mas se você andar com Deus e fizer estas leis, então você vai ter sucesso. Posso ver a mãe? Então agora vamos ouvir uma música que diz o quê? Vivendo em fé. Muito bem. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. E fé? Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, Andando
Muito bem, e agora vamos falar um bocadinho sobre finanças. Vou pedir à Crista para falar, porque agora o nosso coração está cheio de fé e nós precisamos de aplicar fé na área financeira, então nós vamos ter grandes resultados, Crista. Sim. Então, como que nós temos ouvido que tudo no reino de Deus é de acordo com esta lei de semear para colher, e hoje eu quero e vou falar um pouco sobre Lucas 6:38, onde também Jesus está a falar. E Jesus diz o seguinte em Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado. É a mesma coisa, o princípio, como semear para colher. O dai é que nós damos uma coisa que é nossa. Quando nós damos, nós ficamos sem. Mas Jesus diz, olha, dai e ser-vos-á dado. Depois não é de qualquer jeito, mas é boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vos deitarão no vosso regaço. Então, quando nós damos, e é Jesus falar isso, né? Quando nós damos, nós vamos colher esta medida, que é uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Quer dizer, não uma medida maior. Sim, mas aí há uma coisa importante que é assim, tu disseste assim, eu hoje não me sento, posso me sentar? Pode sentar. Talvez já estás cansado de ficar de pé. Quando a pessoa ouve isto pela primeira vez, realmente pensa assim, então, mas se eu vou dar, eu vou ficar com menos. Sim, a pessoa fica sem. Sim. É, mas, na verdade, a Sim, parábola do semeador também é. Sim, mas é preciso dar tempo para a pessoa pensar bem, realmente. Muita gente pensa assim, eu já estou a passar mal. Uhum. O meu negócio está quase fechado. O meu salário foi cortado. Então, se eu vou dar, então eu fico ainda pior. Sim. Só que as coisas com Deus não são assim. Pois não. Porquê? Sim. Porque... Ele vai ficar pior? Não, não vai ficar pior. Então. Vai-lhe ser dado, ele vai colher. Ele vai receber de volta. Sempre quando nós damos uma coisa a Deus, nós nunca perdemos. Ele sempre multiplica, sempre nos dá de volta. Uhum. E a medida que ele nos dá de volta é sempre maior do que o que nós damos. Então é aquilo que eu chamo a matemática de Deus. Sim. A ver, eu era engenheiro, ainda sou, ainda faço cálculos. Temos engenheiros na igreja, temos arquitetos, temos sempre muitas obras, mas em matemática normal, né? Se tiver 100 e tirar 10, ficam 90. Sim. Mas com Deus, se eu tenho 100, tiro 10 e dou 10 na igreja, eu não fico com 90. Não. Fico com 10 vezes, 10. sei quanto. Pode ser 10 vezes 10, é 100. Então ficava com 200. Sim. É isso que as pessoas... Eu lembro que uma vez eu conheci o Raul de Solnado. E eu, quando era novo, ouvia-o falar no teatro. Era muito engraçado. E então, ele e mais uns atores foram pedir se eu emprestava a sala da igreja de Praça de Espanha. Eu disse que sim. Mas depois não precisaram. Então eu dizia assim, então, mas como é que você, que tem uma igreja, consegue pagar, suportar um lugar deste tão grande, no centro dos centros e tal? E eu disse assim, epá, eu conheço uma lei. Ah, é assim? Ah, então conte lá. É a lei de semear para colher. Eu dou dinheiro às pessoas para ela. O quê? Eu assim, epá, essa é mesmo boa, pá. Eu vou contar essa como piada também. Ele não acreditou. Por isso é que ele era pobre. Sim, pois. As pessoas são educadas. Sim, a pessoa sempre ouviu o contrário, né? Vou ao contrário. Porque o diabo quer de propósito que a gente não ouça. Essa é a verdade. Sim. Diz, continua. Sim, esse na verdade é o sistema do mundo. Sistema do Tem mundo. a pessoa dá e fica sem. Fica. Agora, Aliás, não com é Deus... preciso dar porque eu já tiro. Sim, mesmo se não dá, eles tira, pronto. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com os políticos de Portugal, porque tal, depois surgiu aí um mais novo, que não sei o quê, e chamam-lhe nomes. Mas os políticos não estão bem a ver a cena. Eles estão a levar o povo a um grau de pobreza tão grande. Já se diz em boca aberta que 5 meses em 12 é para pagar impostos, diretos e indiretos. Então, a pessoa, ao mesmo tempo, porque aceita, não refila, não faz nenhuma guerra,
vai-se habituando a ser cada vez mais escravo. Quando houve uma conversa dessa, disse, epá, estes gajos são malucos, ou então eles querem roubar-me a mim também. Mas não. É a lei de Deus, é o caminho para a sua independência, prosperidade Sim. financeira. Quando nós fazemos as coisas da maneira de Deus, que é diferente. É quando nós damos a Deus, nós vamos receber de volta. Pois, porque é a lei de semear para colher. É isso. E depois, fala-se que esta medida que Deus dá é sempre muito maior, é o mais que você pode imaginar. Agora, tem uma coisa aqui. Diz assim, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Não é Deus que vai decidir quanto que Ele vai dar. Ele vai dar sempre uma boa medida recalcada, sacudida. Sempre, sempre. O que você dá, Ele vai multiplicar. Mas eu vou decidir qual é a medida. Se eu dou pouco, eu vou receber uma boa medida recalcada, sacudida. Mas se é acerca de pouco, então vai ser uma certa quantidade. Agora, se eu dou mais a Deus, se eu tenho mais confiança em Deus, se eu acredito nesse sistema, então eu faço. Então Deus pode abençoar muito mais, porque a medida, aquilo que nós damos nas mãos dele, é maior. Então Ele vai multiplicar do mesmo jeito. Só que quando nós damos mais, também vamos receber mais. Então, no final de contas, quem decide o tamanho da nossa colheita, quanto que nós vamos receber, depende de nós. Deus vai fazer a parte dele, a multiplicação, mas eu é que dou a primeira parte. Mas quer ver, as pessoas têm que ouvir isto bastantes vezes, porque a pessoa foi sendo roubada gradualmente. Sim. Por exemplo, só para dar um exemplo, o IVA não havia antigamente. Então o IVA começou por ser 5, 6, 7, e agora são 23%. Significa que são quase 3 salários, são 2,8 salários, 2,8 meses que se está a trabalhar para se pagar as coisas do IVA, que é em tudo. É no pão, é no queijo, é em tudo. Sim. Só aí. Depois tem os impostos indiretos do gasóleo. Para você saber, nós fomos a Gibraltar, o gasóleo está a 30 e tal, 40 cêntimos no máximo. Você paga 1,40 €. O que é que eles fazem com o euro? São bilhões de euros. E não se esqueça, lá em Gibraltar também tem o lucro, né? Também tem lucro. Também tem lucro. E você paga da eletricidade, uma parte que é para a eletricidade, o outro é para a associação do amigo, do outro amigo, do outro amigo, você paga o triplo. Então, no mínimo, só com o IVA você já está com 2, 3 salários. Na verdade, você vai pagar 4, 5, 6 salários, no mínimo 6 salários, está meio ano a trabalhar para essa gente que rouba. E por isso... E depois não dão nada de volta. Não dão nada. Só põem a polícia, castigam, põem sanções, põem leis, sempre para subjugar o povo. Então, a pessoa está nesse ambiente, e para mais os jovens já nascem a pensar nessas coisas, quando ouvem um pregador falar disto, epá, isto não faz sentido nenhum para eles, ao princípio. Isto não é deste mundo. mundo. É de malucos. Isto não é deste mundo. É mais um que me quer roubar. É isso que eles dizem. É mais um que me quer roubar. E não é. Aqui está a solução. Porque se você dar para Deus, dar para os impostos, nunca mais vai haver coisa nenhuma. Mas se você dá para Deus, Ele multiplica mesmo. Multiplica e a boa medida recalcada e sacudida. Porque Ele não é homem de mentir. Ele não é homem para mentir. Não. Nem é juiz, como a gente está a ver que é uma pouca vergonha em Portugal. Está a ver? Nem é os bancários que fazem o que querem e dão os dinheiros aos amigos. Não. Mas tudo, eu estou a dizer essas coisas que se passam na sociedade hoje, porque você que está a ouvir-me tem que entender que você tem que lavar a mente. Tem que saber a realidade. Eu estou numa realidade, que é o mundo, e cada vez estamos mais apertados, mas as coisas de Deus são diferentes. E têm um objetivo, ajudar-me. A ver? As leis de Deus é para me ajudar. Não é para ajudar os amigalhaços, é para ajudar a mim. E a única forma que você tem de vencer financeiramente nos dias de hoje é andar com Deus. Não tem outra chance. O sistema está feito para, por exemplo, no assunto das casas. O que é que eles fazem? De propósito, eles criam
bolhas, ou lá como é que eles chamam isso, imobiliárias, para aumentar o valor das casas e de repente há uma queda, as pessoas, por exemplo, uma casa que a pessoa comprou por 200 mil, hoje nem há nenhuma por 200 mil, vamos dizer 300 mil. Ele dá uns 20 ou 30 de sinal e a casa fica empenhorada por 300 mil menos qualquer coisa. Se há uma queda no valor imobiliário, a casa passa a valer nem 200 mil, vamos supor 200 mil. Então o banco vai dizer ao homem, olha, o seu empréstimo Estava baseada em 300 mil. Agora a casa só vale 200 mil, portanto você tem que me pôr 100 mil. É isso mesmo que eles fazem. Sim. Esta casa só vale 100 mil. Você pediu-me 300 mil. E eu emprestei-lhe 300 mil. Quando você comprou a casa ao Joaquim, nós pagámos 300 mil. E tínhamos colateral, garantia do prédio que valia 300 mil. Agora a casa só vale 200 mil e, portanto, nós não temos garantia. E você ou põe 100 mil, que é a diferença, ou então temos que ficar com casa. E então há milhões de pessoas que ficam sem casa. E eles fazem isto de propósito. Fazem isto de propósito. E por mais que se avisem, as pessoas dizem, olha a doutrina, como é que é? Conspiração. Hã? Conspiração. É uma conspiração. Não é conspiração. É assim. Agora, com Deus não. Com Deus, você sabe sempre que vai ter sucesso. Então, qual é a solução? Semear sempre que há ocasião. Nós agora vamos pôr uma placa para que você tenha a oportunidade de semear. Agora que ouviu a palavra da fé, agora que está com o coração cheio de fé, é hora de você aplicar a lei de Deus. Ouvir e fazer a palavra de Deus traz sucesso. Então, vamos praticar a lei de semear para podermos colher. Vamos então. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutas a sua palavra para fazer. Então agora estenda o seu braço para orar por si, para que a unção de Deus traga prosperidade para o seu negócio, para o seu emprego, para a sua vida, no nome de Jesus. Senhor, graças te dou. Tu és um Deus de sucesso. Eu ordeno sucesso financeiro para toda a igreja, para a nossa igreja, para os nossos membros, para os homens e mulheres de negócios, para todo aquele que está em direto conosco, que decide acreditar e, por isso, aplicar as leis de Deus. E para ti toda a glória, toda a honra, porque tu és o Deus que nunca falhas. Aleluia! Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me falta. Jesus é meu pastor e nada me falta. Muito bem, e agora eu vou orar. Muita gente escreveu, telefonou, há de haver muito mais gente que não pode telefonar ou escrever, mas está a pedir ajuda a Deus também. E eu vejo aqui assim, que muita gente está a pedir por assuntos que têm a ver com a família. E realmente, se a família não está bem, nada mais está bem. Eu tenho aqui um livro que eu aconselho você a estudar.
este Família Debaixo de Fogo. Não sei se tem mais um. Tens? Sim, mas acho que temos mais. Mas, ou então, casei agora, certo? Também pode ser. E você tem que aprender como é que se constrói um casamento, como é que as coisas se fazem. Ao mesmo tempo, eu já vou orar, mas eu aconselho você a telefonar para o WhatsApp, vai aparecer aqui embaixo, WhatsApp e o telefone do SOS. Acorda. E pede ao nosso time do call center para marcar um aconselhamento com um dos nossos bispos e pastores. E ele vai acompanhar vocês até vocês terem sucesso. E agora sim, eu vou orar. O coração está cheio de fé. Tudo que você tem que fazer agora é acreditar que vai receber. Estenda o seu braço sobre mim, sobre aqui o ecrã, e digam assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Recebo agora a resolução dos problemas. Eu recebo agora a minha libertação. Amém e amém. Agora o que você tem que fazer é acreditar que Deus ouviu. Lembre-se que os resultados não são instantâneos, são progressivos, porque é a lei de semear e colher. Se por acaso for instantâneo, é um milagre. E durante esse período em que a semente está a crescer, o que é que se faz? Continua a acreditar que Deus me ouviu, louva a Deus, tenha comunhão com Deus, venha à igreja e tudo vai mudar para melhor. E daqui um grande abraço, até amanhã. Até amanhã. Tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor e mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, estende a tua mão. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado.